Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos ensinamentos mais centrais, mais fundamentais do Buda, as quatro nobres verdades. Pensa nelas, sabe? Como se fossem a chave que abre a porta para todo o entendimento da filosofia budista. Para a gente entender essa estrutura toda, vamos usar uma analogia que, olha, é poderosa. Pensa nas quatro nobres verdades, não como um dogma, uma coisa para acreditar de olhos fechados, mas como um diagnóstico médico para nossa condição humana. É isso mesmo, uma análise que primeiro identifica um problema universal, depois mostra a causa, aí confirma que existe uma cura e, por fim, entrega a receita, o tratamento. Ok, então vamos fundo nisso. A primeira verdade é exatamente isso, o diagnóstico inicial do médico. Ela aponta para uma doença universal, uma condição básica que todo mundo, sem exceção, compartilha. E no budismo, essa condição tem um nome: dukkha. Mas o que é dukkha exatamente? Traduzir só como sofrimento acaba simplificando demais, sabe? Dukkha é uma coisa mais sutil. É aquela sensação de que algo não está 100% certo. Aquela insatisfação que parece que está sempre ali no fundo, mesmo quando a gente está feliz. É a tal da imperfeição que existe em todas as experiências da vida. E os sintomas dessa doença, nossa, são muito familiares para todos nós. Pega a ansiedade, por exemplo, essa agitação mental que não para. Ou a frustração quando as coisas dão errado. Dukkha aparece de mil formas no nosso dia a dia, desde as grandes perdas até aquelas pequenas irritações que tiram a gente do sério. E essa citação clássica, ela resume a primeira verdade de um jeito muito forte. Ela simplesmente descreve as realidades que ninguém pode evitar na vida. E olha, isso não é para ser pessimista, de jeito nenhum. É só um reconhecimento honesto da nossa condição. É o ponto de partida para a gente poder encontrar a cura. Bom, vamos para o próximo passo. Todo bom diagnóstico precisa achar a causa, certo? Se dukkha é a doença, de onde ela vem? O Buda não diz que é por acaso, não. Ele aponta para uma origem bem específica. É isso que a segunda verdade revela. Essa nossa insatisfação não é fruto do azar, não é aleatória. Ela nasce de padrões da nossa própria mente, de causas e condições que a gente pode entender. E essas causas são conhecidas como os três venenos. E aqui estão eles, os três venenos que se alimentam. Primeiro, o desejo, ou tanha em Pali, que é essa sede que nunca acaba, essa busca sem fim por prazer. Depois vem o apego, que faz a gente se agarrar às coisas, às pessoas, às ideias, lutando contra o fato de que tudo muda, tudo é impermanente. E por fim, a ignorância, que é a raiz de tudo. É como uma névoa que não deixa a gente ver a realidade como ela é, e aí a gente fica correndo atrás de ilusões. Então, depois do diagnóstico e da causa, a gente chega no prognóstico. E é aqui que o tom muda completamente para um tom de esperança. A terceira nobre verdade é a boa notícia, gente. A cura existe e é possível. Esse aqui é um ponto de virada fundamental. O ensinamento afirma com todas as letras: nós não estamos condenados a viver para sempre nesse ciclo de insatisfação. O fim do sofrimento não é só uma ideia bonita, é uma possibilidade real que pode ser alcançada. Esse estado de cura se chama Nirodha, a cessação. É o que acontece quando a gente abandona o apego ao desejo. E não é um paraíso em outro mundo, não. É uma condição da mente totalmente desperta, um estado de paz profunda que pode ser vivido aqui e agora. É o que a gente conhece como Nirvana. Certo? O ponto crucial, então, é: se existe uma cura, qual é a prescrição? Como é que a gente chega lá? A quarta nobre verdade é justamente isso: o tratamento detalhado, o guia prático para a gente alcançar o fim do sofrimento. E a prescrição é o nobre caminho óctuplo. Ele é chamado de caminho do meio justamente porque ele evita os dois extremos. Nem a busca louca por prazeres, nem aquela autoflagelação, aquele sofrimento severo. É um caminho de moderação, de equilíbrio. E essa tabela aqui, olha, ilustra a estrutura do caminho de um jeito brilhante. Apesar de ter 8 partes, elas são agrupadas em 3 grandes áreas, 3 disciplinas. A primeira é a sabedoria, que tem a ver com entender a vida do jeito certo e cultivar pensamentos que nos fazem bem. Depois vem a moralidade, que orienta nosso jeito de falar, de agir, de ganhar a vida de uma forma ética. E por último, a concentração, que é a prática de treinar a nossa mente com esforço correto, atenção plena e meditação. Pronto. A gente tem o diagnóstico, a causa, o prognóstico e a prescrição. Mas, de que adianta ter a receita na mão se a gente não tomar o remédio?
O ponto-chave aqui é que entender tudo isso com a cabeça é só o primeiro passo. A transformação de verdade só vem com a prática. Essa citação resume isso perfeitamente. As 4 nobres verdades não são uma filosofia para a gente admirar de longe. Elas são um convite para a ação, um guia para ser vivido, para ser experimentado em cada momento da nossa vida. E essa é a grande lição desta análise toda. A questão não é acreditar, mas investigar, praticar e ver os resultados. É um sistema ético e prático de transformação por dentro, um caminho de autoconhecimento que leva à libertação. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Em um mundo de tantos extremos, de busca sem fim por prazer e de tanta ansiedade, como é que essa receita tão antiga de equilíbrio, sabedoria e ética pode guiar a gente nos desafios de hoje? A resposta, no fundo, está na jornada de cada um.